Então, gostaria primeiramente, né, de agradecer, né, a presença e a participação lá no grupo gratuito. Hoje, né, preparei uma aula de encerramento e também é um dia muito especial porque eu vou estar lançando um projeto meu aí para 2024. Então, a ideia desse grupo foi ali compartilhar um pouco de conhecimento e algumas pessoas vieram até mim ali por mensagens ou no grupo mesmo já dizendo que conseguiram mudar hábitos, já implementar algumas mudanças na rotina, né? E aí elas poderão, né, no final dessa aula, eu vou estar apresentando esse projeto e poderão dar continuidade comigo aí com um acompanhamento mais próximo. E todo mundo que participou do grupo gratuito ali vai ter uma condição especial. Então, como muitos viram, a gente está ali num grupo com outras pessoas, a gente acaba se motivando, a gente vê os outros compartilhando ali a foto do pratinho, fazendo exercício, a gente começa a se motivar a fazer também. Então, o ambiente onde está faz toda a diferença. E eu vou compartilhar agora a tela, né, com o tema da aula, que é além das dietas, né, o outro lado da alimentação, o outro lado do emagrecimento. Por que que eu escolhi esse tema para estar falando hoje? Porque é uma das áreas que eu estudo bastante, né, que é essa área comportamental, que tem um olhar diferenciado, né? A gente não olha só ali para a questão da dieta em si. E eu vejo que muitas mulheres, muitas pessoas têm dificuldade em seguir dieta, em emagrecer e vivem um sofrimento com isso, né? Porque realmente existem outras questões por trás e é sobre isso que eu vim falar com vocês aqui hoje. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, porque teve bastante gente ali que começou a me seguir recentemente, né? Por causa do grupo, inclusive, né? Então, não me conhece. Então, meu nome é Andresa, eu sou nutricionista, tenho 7 anos de formada, tenho uma especialização em nutrição clínica, uma especialização que eu terminei recentemente em autismo. Eu sou terapeuta alimentar, né, tenho essa formação em terapia alimentar e também, uma formação em comportamento alimentar e transtorno alimentar. Então essa é a minha área de paixão. Eu adoro estar estudando comportamento, comportamento humano, comportamento alimentar, né, que tem esse olhar muito além de só dietas, né, tem um olhar mais profundo, né. E eu tomei essa área, assim, como um propósito para mim, para estar ajudando as mulheres a realmente mudar seus hábitos e realmente se livrar, né, desse ciclo de dietas, de todo esse sofrimento com perca de peso. Então, para a gente começar, eu já vou começar contextualizando aqui para a gente entender por que que nós ganhamos pesos. Por que será que a gente ganha peso? Não sei se vocês já pararam para pensar, né, em como que foi a relação com a alimentação, como que ela mudou desde lá milhares de anos, né, o homem lá na época das cavernas, que ele caçava até virar essa alimentação que nós vivemos hoje, né. E naquela época, o homem ele basicamente se alimentava, né, para sobreviver. Ele tinha que caçar, comia ali a caça, frutas, alimentos mais naturais, né, e às vezes ficava um período muito longo sem comer. Então o corpo precisava fazer a reserva, né, dessa alimentação, porque às vezes ele ia ficar muitos dias sem comer, passava até fome muitas vezes, né. E aí, com o passar dos anos, né, a comida foi ganhando outros significados, a comida ela foi muito presente na vida das pessoas em comemorações, né, foi passando os anos e a comida ela se tornou mais disponível. Hoje nós temos comida disponível, a gente não precisa se caçar para comer, né. Porém o nosso metabolismo, o nosso organismo ele funciona da mesma forma que nessa época. E o nosso organismo, ele funciona para sobreviver. Então, quando a gente resolve fazer uma dieta, o nosso corpo não entende que a gente está fazendo dieta para emagrecer, né? Para o nosso corpo, a gente está passando fome. E aí, o que que acontece muitas vezes quando uma pessoa faz dieta restritiva? Ela começa a cortar os alimentos, fazer restrições alimentares, né? O corpo ativa mecanismos de sobrevivência, né? Ele pensa, poxa, essa pessoa não está comendo, então eu vou ter que economizar. E aí que muitas vezes acontece adaptações no metabolismo. Então, o metabolismo ele diminui para conseguir sobreviver com aquilo que você está comendo. Então é muito comum pessoas que já fizeram dietas há muitos anos, elas falarem assim: "Ah, da primeira vez que ela fez dieta na vida para agora, ao longo dos anos, ela percebeu que ela ganhou mais peso, que ela está com mais peso". Porque o corpo vai se tornando mais reativo, vai ficando mais difícil,
vai tendo essas mudanças do metabolismo. E essas dietas, o nosso corpo entende como se fosse uma fome autoinduzida, né? Não é uma fome porque a pessoa está passando fome, mas porque ela está seguindo uma dieta e está restringindo a alimentação. Então, o corpo entende, né, como se estivesse passando fome e eu preciso, né, sobreviver. Então, é como se estivesse vivendo numa escassez de comida. E hoje, né, nós comemos por quê? Por prazer. Então, hoje a nossa busca de comida, principalmente, é por prazer. E com a industrialização também surgiu os alimentos industrializados. Então, alimentos mais ricos em açúcar, em gordura, que são alimentos que estimulam mais o paladar e dão mais prazer ainda, né? E por consequência também são mais calóricos, né? E começou então os problemas de obesidade, de ganho de peso, essa preocupação em perder peso e também teve os padrões de beleza, né, que foram se modificando ao longo dos anos. Mas a gente sabe que existem sim padrões de beleza e eles mudam de tempos em tempos, né? E acabam aí pressionando também que a gente busque uma perda de peso, que faça uma dieta. E o que as pessoas geralmente fazem para emagrecer? Elas fazem dietas, dietas restritivas, volta e meia aparece uma dieta da moda, é low carb, é dieta do Can, tem o jejum intermitente. Então, talvez vocês, alguma de vocês até já tenha até feito algum tipo dessas dietas, né? Volta e meia aparece cápsulas que emagrecem, aqueles produtos milagrosos que aparecem na internet, né? Seque não sei quantos quilos, seque a sua barriga. Então, junto com tudo isso, também surgiu uma indústria, né, que vende produtos com essa promessa, né, de perder peso. Os chás, assim, chás, até que eles são legais, alguns chás ajudam, assim, são saudáveis, mas nenhum chá vai fazer um milagre que vai secar, emagrecer horrores uma pessoa, né? Então, também veio os shakes. Teve uma época que estava super na moda substituir refeição por shake, né, para emagrecer. Então, sempre vem surgindo produtos e dietas e coisas diferentes aí para as pessoas emagrecer. E o que todas essas coisas, na verdade, são? Então, aqui eu trouxe um iceberg. E quando a gente olha para essas coisas, alimentação, caloria, nutriente, o rótulo, a gente tem essa preocupação, nós estamos olhando para a ponta do iceberg. E é normalmente onde todo mundo está olhando mesmo, está muito preocupado com a dieta, com o que, que eu corto na alimentação, o que, que eu vou comer, o que, que eu deixo de comer, né? E acabam olhando só para essa ponta, né? E o que será que está por baixo desse iceberg? O que será que está por baixo dessa superfície? Então, aqui a gente vê o iceberg completo. Então, por baixo daquela pontinha, que é só alimentação, tem várias questões que a gente também precisa olhar. Então, por exemplo, personalidade. A sua personalidade influencia na maneira que você se alimenta, traumas e aversões alimentares, crenças, influência da mídia, relações familiares, cultura, autoestima, transtorno alimentar, abuso sexual, rotina, culpa, genética, preferências, memórias, emoções, significados que a comida pode ter, medos, né, insatisfações. Então, existem várias coisas ali por trás, né? Que estão ali, que são as raízes, né? Então, não é só déficit calórico. Então, a gente escuta muito falar, é só você fazer um déficit calórico. Você come menos e gasta mais que você emagrece. Então, não é só isso. É bem mais complexo do que isso. Porque se fosse simples assim, a gente não teria esses problemas de obesidade que a gente tem hoje. A gente não teria essas pessoas assim sofrendo com dificuldade com isso. E qual é o outro lado que nós devemos olhar? Então, entender as motivações que nos levam a comer. Então, entender o que está por trás do comer. A sua personalidade, seus sabotadores internos. Então, eu compartilhei até no grupo lá alguns dos principais sabotadores que a gente pode ter, influenciar na alimentação, né? Mas existem, assim, sabotadores que são muito particular de cada pessoa, né? Que para a gente entender isso, precisa de um caminho de autoconhecimento para a pessoa entender o que, que aconteceu. Né? Então, por exemplo, eu sei de uma história de uma mulher que ela se sabotava porque ela acreditava inconscientemente, né?
que ela ia emagrecer, ela ia ficar atraente e ela ia atrair o marido. Esse era o sabotador dela, né. E aí quando a gente se dá conta, né, disso, desse pensamento, geralmente sabotadores são pensamentos totalmente distorcidos, né, que não faz nenhum sentido que ela ia emagrecer e atrair o marido, né. Não é porque você é magro que você vai trair o seu marido. Então ela tinha essa crença ali, que são crenças que as pessoas têm, de coisas que elas ouviram, de coisas que elas viveram, e aí ela acaba se sabotando. Então a gente precisa descobrir que sabotadores são esses, né. E esse é um caminho de autoconhecimento mesmo. Emoções, então, emoções influenciam muito. Todo mundo alguma vez na vida já comeu por causa de alguma emoção, porque ficou ansiosa, porque ficou triste, né, acabou indo buscar a comida. Então as emoções também influenciam. E a gente entender as nossas emoções também é um caminho de autoconhecimento, ali para tentar entender da onde vêm essas emoções e como que elas influenciam. E o desenvolvimento da consciência alimentar. Então fazer todo esse entendimento de personalidade, o que leva a comer, você acaba desenvolvendo a consciência alimentar. Lá no grupo, teve uns exercícios que eu compartilhei de percepção de fome, percepção de saciedade, tipos de fome. Então esse tipo de percepções fazem parte da consciência alimentar, que é quando você começa a parar para pensar que tipo de fome que eu estou sentindo, se é fome, se é vontade, e aí você começa a entender, né, desenvolve essa consciência, e aí quando você tem a consciência, quando você entende tudo que está por trás, quando você entende suas emoções, tudo que está te levando a comer, você começa a se livrar desses sabotadores. A comida não te controla mais. Você é que passa a ter autonomia, você que passa a ter o controle. Então é muito importante esse desenvolvimento da consciência. E a mentalidade de dieta. Que a mentalidade de dieta são os policiais lá, que um policial que vive na sua cabeça falando para você: "Olha, não pode comer isso aí que é gordice, isso aí engorda". Aí tem pessoas que vivem, assim, com culpa, quando come alguma coisa, depois se sente mal, e daí vai compensar aquilo, vai fazer mais exercício, e aí fica se sentindo super mal porque come uma coisa que engorda, né. "Ai, é proibido, não posso comer". Então tem esse problema também da mentalidade de dieta, que pessoas que fizeram muita dieta acabam tendo esse julgador, né, dentro de si. E fora os pensamentos e crenças que eu coloquei alguns, né. Então aqui, ó, se eu começar a comer, não consigo parar. Então tem pessoas que assim: "Ah, se eu começar a comer, se eu abrir uma barra de chocolate agora, eu tenho que ir até o fim. Eu não consigo comer um quadradinho, 2 quadradinhos", né. Com certeza vocês já ouviram falar, né, que a gente pode comer de tudo, que a gente pode comer tudo que a gente quer, nada é proibido, desde que você coma com moderação. O problema é a moderação, porque o que que vai fazer você ter moderação? Uma pessoa que tem esse problema de abrir uma barra de chocolate até o fim, ela prefere não comer. Ela pensa: "Ah, prefiro me proibir de comer, porque eu não consigo ter controle, eu não consigo ter a moderação". E só porque, por exemplo, eu, nutricionista, se eu for falar para uma pessoa dessa, falar assim: "Olha, você não pode comer uma barra de chocolate inteira, porque tem muitas calorias, muito açúcar e engorda, vai te fazer mal, você vai ficar diabético". Isso não faz uma pessoa parar de comer, porque todo mundo sabe o que faz de errado. Todo mundo sabe onde exagera, o que come em exagero e também sabe o que deveriam fazer, mas as pessoas não conseguem. Esse que é o ponto. E quando uma pessoa sofre de exagero, quando ela sofre desses problemas com doce, a gente precisa entender o que leva a comer, a motivação. Aí precisa de uma chavinha virada na cabeça para uma pessoa que precisa ir até o fim, ela compreender e conseguir ter esse controle, né. Então é um conhecimento, uma coisa, assim, bem mais profunda. Outra coisa que isso é bem clássico de mentalidade de dieta. Não consigo fazer 100% tudo certinho. Então as pessoas idealizam uma alimentação, assim, certinha. Ai, não come açúcar, não come doce, não come nada, assim, certinho. Aí quando ela come alguma coisa, ela chuta o balde, porque daí ela acha: "Nossa, acabei com tudo. Eu me esforcei tanto, agora eu comi um doce, acabei com tudo, então agora eu vou chutar o balde. Segunda-feira eu começo". Então não consegue manter isso tudo certinho. E o tudo certinho é meio que uma ilusão, porque isso não existe, né. Como eu falei no início, a gente tem a comida disponível, e a gente tem a comida da nossa casa, em vários lugares,
em festas, em lugares que a gente vai, então a gente tem comida disponível. Então não existe esse tudo certinho, não vou comer nada, né? Será que precisa ser assim, cheio de regras rígidas, né, com alimentação? Quando saio da dieta, começo a comer tudo que tenho vontade. Tem aquela pessoa que ela faz dieta de segunda a sexta, final de semana ela come tudo. Pensei, final de semana é quando eu vou poder comer o que eu gosto. E aí ela se acaba de comer. Porque o nosso corpo vive ainda como aqueles nossos antepassados, na escassez. Então, quando ele tem oportunidade de poder comer, quer comer tudo que pode. Quer acabar comendo ali porque vive numa escassez, vive numa proibição. Aí um outro pensamento aqui, vão pensar que sou mal educada se eu não comer. Então tem pessoas que têm dificuldade de lidar com pessoas oferecendo comida. Ela acha que ela tem que comer. Se alguém deu alguma coisa, ela tem que comer. Ela se sente mal em recusar comida, né? Se eu coloquei comida no prato, eu tenho que comer. Tem muita gente que tem esse problema. Ah, porque se eu comer, se eu jogar comida fora, eu tô pecando, é pecado, porque tem criança passando fome lá na África, porque tem gente passando fome na rua, e a pessoa realmente se sente muito mal de jogar comida fora. Só que aí ela coloca uma comida que ela não queria para dentro, né? Não tava com vontade só para não jogar comida fora. O corpo é que vai ter que lidar com isso, né? Mas se a gente for questionar esse pensamento, né? Como que você comendo para não jogar fora a comida ali está salvando as pessoas que estão passando fome? Então, as pessoas vão continuar passando fome, né? Qual a melhor maneira de lidar com isso? Será que você não pode guardar essa comida para comer depois? Será que você está num lugar, você não pode pegar essa comida e levar para casa, né? E depois, numa próxima refeição, de repente, você se servir com menos comida, né? Para não acontecer isso novamente. Então, a pessoa carrega essa culpa, né? Da fome no mundo, das crianças que estão passando fome, das pessoas que estão passando fome, porque ouviu isso dos pais, né? Ai, tem que comer tudo, não pode jogar comida fora. E aí acaba influenciando até no ganho de peso. Vou aproveitar e comer tudo que eu quero, porque na segunda eu começo. Esse é também um outro que a pessoa parece que ela vive numa despedida da comida porque ela tem essas regras de que não pode comer. Então, eu vou comer tudo que eu posso agora, porque segunda-feira eu vou começar no foco. E aí chuta o balde, come tudo, tudo na ilusão, achando que vai conseguir, né, não comer mais. E isso simplesmente não existe. Então, o que que acontece? As pessoas elas tentam controlar o que elas comem, se limitando, cortando, né? Só que não tem como você fazer isso, porque a gente tem a comida disponível. Agora mesmo a gente tem final do ano, vai ter confraternização, vai ter Natal, vai ter Ano Novo. Tem gente que pensa, vou começar só no Ano Novo. Não, agora vou esperar o Natal, porque eu vou comer um monte, Natal, Ano Novo, vou começar só no Ano Novo. Mas aí no outro ano vai vir o quê? Vai ter aniversário, vai ter festa não sei do quê, o convite, os amigos vão chamar para almoçar em casa, ou você vai chamar alguém. Então a gente tem essas situações com a comida o tempo todo. Então o caminho não é cortar os alimentos, mas nós aprendermos a lidar com essa situação onde a comida está disponível. E isso é totalmente possível de aprender, de mudar os nossos comportamentos, da gente entender, da gente desenvolvendo a consciência alimentar. E as emoções, né, como falei, intimamente ligada com a busca de comida, esse é um, assim, dos maiores problemas das pessoas hoje. A gente vive, né, hoje numa geração que tem muita ansiedade, tem muita depressão, muito estresse, e a comida acabou assumindo um papel de regular isso, né? Então, em um determinado momento, a pessoa sentiu uma emoção. Então, por exemplo, ela ficou triste, e aí ela buscou comida comeu lá um chocolate, sentiu um alívio, um conforto, o cérebro registra isso. Ele registra, quando fico triste como chocolate, isso alivia. Então, quando a pessoa sente essa emoção novamente, ela vai repetir esse comportamento de buscar. E isso é feito de uma forma muito automática. É um pensamento totalmente automático. E a gente aprende esse comportamento. Então, da mesma forma que a gente aprende a buscar
um doce ou a comida como alívio por conta das nossas emoções, nós podemos quebrar esse ciclo automático e ensinar para o nosso cérebro outras maneiras de fazer isso, né. Então, não tem problema a gente comer para buscar um conforto, um alívio, o problema é fazer isso sempre. Tem pessoas que têm problema com isso todos os dias, toda semana, então e isso prejudica muito a questão do peso, do ganho de peso dela. Então, é um ponto importante a parte de regular a emoção, de entender e aprender a lidar com ela de outras maneiras. Quebrar a mentalidade de dieta, né, então a mentalidade de dieta são as regras, né, como eu falei, de proibidos, permitidos, coloca alimentos como vilões, volta e meia aparece aí, às vezes é o pão, né, esses tempos foi aveia, de tempos em tempos aparece aí algum alimento que falam que faz muito mal, que não sei o quê, que você tem que tirar, então são modinhas, e as pessoas ficam até perdidas, assim, né, com tanta informação de pode, não pode, com alimentos que elas não sabem nem o que fazer, né, e ficam presas ali nesse ciclo de dietas. Então ela acredita que na dieta ela precisa restringir, então começa ali a restrição, aí quando você restringe, você tem vontade justamente de comer o que não pode. Esses tempos eu ouvi uma pessoa lá no trabalho falando: "Ai, comecei a fazer uma dieta e agora eu tenho vontade de comer bolacha e eu nem gosto, nem gostava de bolacha, nem pensava em bolacha, mas agora eu não posso, eu quero comer". Aí você quer comer justamente o que não pode. E quando é proibido, aquilo vira algo assim, um artigo de luxo, né. Vira uma coisa assim incrível e você fica desejando, desejando. E aí chega um ponto que não consegue resistir, e aí quando come, comete um exagero. Às vezes a pessoa está fazendo uma dieta, uma restrição, aí ela vai numa festa, ali ela vai se acabar, porque aí ela está tendo uma oportunidade de comer aquilo, que na cabeça dela ela se restringiu, aí ela acaba tendo um grande exagero, se frustra porque quebrou a dieta, às vezes se sente super mal, culpada, frustrada, com aquela sensação que não vai conseguir, e isso leva a ganho de peso e a baixa autoestima, né, porque aí fica se sentindo mal, porque ganhou peso, né, se sente mal com o corpo, e aí começa o ciclo de novo. Por quê? As pessoas não sabem o que fazer, porque todo mundo você ouviu, todo mundo ouviu que a gente faz dieta para emagrecer, vai fazer exercício, vai fazer isso, né. Nem a maioria das pessoas não conhecem outra maneira de fazer isso, né. Então entra nesse ciclo de novo e repete isso tudo de novo. Então fica nesse ciclo de fazer dieta, quebrar dieta, chutar o balde, busca o balde, e fica nisso aí. E esse ciclo faz as pessoas se sentirem tristes por se sabotar e não terem controle, né, da alimentação, frustrada, com baixa autoestima, a sensação que nada dá certo, que nada funciona, parece que nada funciona comigo, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não consigo, parece que os outros conseguem e eu não, né, não tenho resultado, e fica aí nesse ciclo. Não existe vício em comida, mas vício no comportamento de comer. Comer é um comportamento. E muita gente fala: "Ai, meu problema é que eu gosto muito de comida, eu gosto muito de comer", né, todo mundo gosta de comer. Comer é muito bom, né, o problema não é a comida, o problema não é gostar de comer, né. E tem gente que fala também que: "Ai, sou viciado em açúcar, sou viciado em doce", né. Não existe esses tipos de vício, né, existe alguma razão que faz você buscar eles, mas não que seja viciada, tipo uma droga, né. Não é isso, né, o problema ele nunca tá na comida em si, mas ele está, nas razões que eu mostrei, que são ali a parte de baixo do iceberg. Então o negócio é mais profundo, não é assim simplesmente, né, cortar as coisas, né, porque a gente acha que é proibido. E o motivo das pessoas não conseguirem é porque justamente elas não olham para esses outros pontos. Então não é porque não tem vergonha na cara. A pessoa fala: "Ah, não tenho vergonha na cara, eu não tenho força de vontade". Então se você se propõe a começar ali, ou ir buscar um profissional, ou você fazer, até por conta própria tentar mudar, é porque você quer, né, você quer fazer aquilo. Não faria sentido, né. Só que o problema é que você não consegue, porque você não está olhando para suas dificuldades lá, para a raiz do problema, né, para tentar entender. Então não é só fechar a boca,
Gostinho de escutar, é só você fechar a boca, cria vergonha na cara e fecha a boca, que você emagrece. Então, não é assim que funciona, né? Tem vários outros pontos ali que a gente precisa olhar. E pensando nisso, né, eu comentei no início que eu iria apresentar um projeto, né, que eu estou planejando. Então, hoje é um dia especial para mim, porque eu né, finalmente lançar isso, porque, como eu falei, né, eu vejo essa parte de comportamento alimentar como um propósito, assim, de estar ajudando as mulheres, estar ajudando as pessoas, né, com essa questão da alimentação, mas, tipo, ajudar realmente, né, a gente buscar lá a raiz, né, e se livrar dessas dietas, se livrar desse ciclo, dessa frustração, desse sofrimento, né. E por isso, né, chegou o momento de eu apresentar para vocês a minha mentoria que vai começar em janeiro, que é a Viva Leve Sem Dietas, né, que é muito além de dietas para reprogramar a mente. Então ela vem justamente com essa proposta de autoconhecimento, de quebrar as mentalidades, as crenças em relação à comida, desenvolver a consciência alimentar, aprender a regular as emoções, acabar com esses sabotadores. Então, vai ser vários conteúdos voltados para isso também. Tudo o que precisa saber de nutrição, porque a parte alimentar também é importante, a gente precisa saber. Só que a gente fica tão perdida, né? Tão perdida nessa coisa de tanta informação, né? Porque hoje, assim, a gente tem informação sobre nutrição, sobre um monte de coisa aí à torta e direita. É igual eu falo, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas as pessoas não fazem. Porque tem que olhar para a raiz dos problemas, né? Então, a proposta da mentoria é justamente essa. É tipo assim, um tratamento de tudo, né? Para ajudar realmente, né, as mulheres aí a destravar essa questão do emagrecimento. Então, vem com essa proposta de autoconhecimento, mentalidade, crenças em relação à comida, consciência alimentar, regulação, tudo o que precisa saber sobre a nutrição. Então, como você vai montar ali um prato, uma refeição que seja nutritiva, também a parte de intestino, que é muito importante. Então, da mesma forma que a emoção influencia nas nossas escolhas alimentares, o que a gente come também faz o contrário. Então, influencia também na nossa parte emocional. Então, toda essa parte de nutrição também vai ter dentro da mentoria aula com a psicóloga sobre ansiedade, e comportamento alimentar, que a ansiedade é, assim, um dos pontos, assim, mais importantes, né, uma das comorbidades ali que levam muitas pessoas a descontar na comida, né. E como que vai funcionar essa mentoria? Vai ser 6 encontros, uma vez na semana, e os 2 últimos vão ser quinzenais. Então vai ter uma duração ali de 1h15, vai durar 2 meses, né, essas aulas vão ser gravadas para quem não puder estar ao vivo, né. Então vai ser feito ali um conteúdo, no final dessa aula vai ser aberta uma roda, né, para as pessoas que estiverem ali para a gente discutir sobre esse assunto. E além desses 6 encontros, vai ter mais uma aula bônus com uma psicóloga sobre autoestima e autocobrança, que é outra coisa muito importante, porque a autoestima ela, não é só aparência, né, como as pessoas acham que é. Então a autoestima ela tem raízes mais profundas e também acaba influenciando muito na nossa vida, né, então é muito importante trabalhar esse ponto. Vai ter um e-book de receitas, né, exclusivo para vocês. Tem ideias diferentes também, de refeições para fazer. E um dos bônus, né, além de tudo, desses 6 encontros, aula com as psicólogas, uma sessão individual comigo de 40 minutos, né. Então eu vou estar fazendo, né, uma sessão ali de acompanhamento individual com cada uma, para identificar quais são as dificuldades de cada uma em relação ao comportamental ou em relação à alimentação. Vai ter um acompanhamento no aplicativo, então vai fazer o registro da alimentação. Eu vou ver aquele registro de alimentação, vou marcar essa reunião, esse encontro, essa sessão, e vou pontuar ali o que seria, que a gente poderia estar melhorando. Vou fazer um rastreio também para entender o perfil de cada uma, se tem alguma doença, alguma outra questão que a gente precisa olhar. Se for necessário, solicitar exames, eu vou solicitar, né, se for necessário fazer suplementação,
eu vou fazer a suplementação, tá? Então, vai ser um acompanhamento bem completo, né? Então, com vários conteúdos para realmente trabalhar todos esses pontos. E, né, para as meninas que fizeram ali parte do grupo comigo, eu fiz uma condição especial, né, para participar dessa mentoria. Então, assim, 2 meses, 6 encontros ao vivo, depois vai ficar gravado, mais aula com psicólogo, mais atendimento individual por 197, até dia 15, sexta-feira. Então, assim, tá imperdível. É, assim, muito completo mesmo para ajudar, principalmente aí no ano que vem, né, o pessoal sair da promessa que vai mudar no começo do ano, mas realmente, né, engrenar, né, para realmente ajudar vocês a destravarem o emagrecimento. E como tem todo esse acompanhamento próximo comigo, as vagas são limitadas, né? Então não poderia abrir muitas vagas, porque senão não conseguiria dar esse acompanhamento. Então as formas de pagamento é no Pix, né, à vista, ou 2 vezes no cartão, né, o que for melhor, né? Então assim, esse é meu valor de lançamento, é a primeira vez que estou lançando a mentoria, né? E eu estou muito animada com esse projeto, né? Eu quero começar aí o ano aí ajudando várias mulheres, então se você está interessada, já manifesta lá para mim, manda mensagem sim para garantir a sua vaga. E amanhã, né, como eu prometi lá no grupo, né, que eu ia divulgar, né, quem iria ganhar uma vaga, né, que eu ia sortear uma vaga para a mentoria. Então amanhã eu vou estar divulgando lá no grupo gratuito. E como vocês viram, né, a participação ali do grupo faz toda a diferença para a gente mudar nossos hábitos, porque a gente consegue construir ali um ambiente, né? Então a proposta da mentoria também é fazer isso, né? Construir ali um ambiente que vai ter apoio com profissionais, vai dar um apoio individual, vai ter grupo também, vai ter outras pessoas com o mesmo objetivo, para dar aquele apoio, aquela força, e isso é fundamental. E o meu intuito com isso é realmente ajudar as pessoas e também para que as pessoas tenham autonomia e liberdade alimentar. Não é para ninguém ficar preso em dieta, ficar seguindo dieta, plano alimentar o resto da vida, né? É realmente desenvolver essa consciência e conseguir ter essa alimentação assim de uma forma muito natural, com muita autonomia, se sentindo livre, né? Não com aquele peso, né, que eu não posso, com aquelas regras, com aquela angústia, né? Então, essa é a minha proposta. Então é isso, vou finalizando por aqui. Quem tiver interesse ali já manda mensagem para mim, tá bom? E vou disponibilizar essa aula gravada, então, para quem não pôde estar online. Então, muito obrigada, tchau, boa noite e até mais. Tchau, beijo.